Olá, terráqueos. Bom, dando continuidade aqui aos os tópicos das rodas de conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre a juventude e o mercado de trabalho, né? Mas antes, né, quero ressaltar aqui que eu já estou planejando novos quadros, novas novidades aqui para o canal e eu não vou deixar para gravar um vídeo específico só para falar sobre essas possibilidades e novidades, ok? E os vídeos anteriores ficaram um pouco longos pelo excesso de tópicos, então vou tentar ser mais objetivo um pouco nesse vídeo aqui, né? Apesar que a roda foi muito, assim, animada, então teve muita fala, teve muita contribuição, mas vamos tentar ser bem objetivo aqui sobre os tópicos. Né? Então, sobre a juventude no mercado de trabalho, foi dito que, né, falta incentivo dos familiares, né, dos jovens para entrar no mercado de trabalho. Falou um pouco sobre a facilidade dos jovens ao mercado de trabalho. É claro, o mercado informal. O mercado informal sempre tem vaga para a juventude, mas aí é aquela situação de um trabalho precarizado. Fizemos uma reflexão sobre o antigamente e a atualidade, né? Porque antigamente o jovem tinha que ter um trabalho muito mais prático, talvez de preencher um currículo, deixar numa loja, ou ter que ir trabalhar na lojinha do pai. Hoje em dia, na atualidade, a situação é um pouco diferente, né? Com as redes, com o YouTube, Facebook, Instagram, as pessoas têm usado muito desses artifícios para poder, né, ganhar emprego ou se expor, né, na rede como uma forma assim de trabalho. Falando um pouco sobre a questão da formação prática que o mercado exige, inclusive no próximo tópico, né, existe essa incoerência das empresas, que às vezes exige que o jovem tenha experiência, mas ao mesmo tempo não dá espaço para o jovem ter experiência. Então é uma questão, um paradoxo bem curioso das empresas. Precisam arriscar um pouco e muitas das vezes empresas surpreendem, já que o jovem tem está no momento da vida cheio de criatividade. Então, ele pode ser uma ferramenta muito útil no ambiente de trabalho. Jovens têm muitas possibilidades além do trabalho. Como eu disse, né, as redes sociais vêm aí para apresentar um novo campo para a juventude, né, enquanto trabalho também, não só como lazer. Né, tem a questão dos jogos também, que tem sido bastante atrativo, muito jovem tem se engajado, né, nesse mercado. Sair de uma capacitação para o emprego, né, essa capacitação a gente discutiu bastante, porque a gente teve presença ontem da Tânia, né, uma das professoras do GEC, de Divinópolis, de São Sebastião do Oeste. Então, assim, ela fala um pouco dessa questão desse lugar, dessa ONG, né, que é o GEC, mas aqui na Nova Serrana, além do GEC, a gente tem o SENAI, que é do governo, e o Menor Aprendiz, né, que são espaços que buscam dar uma capacitação para o jovem no mercado de trabalho. Mas, assim, o jovem já sai da capacitação e já quer um emprego e que, às vezes há uma incompatibilidade, né, nesse sentido. Tem que ter um pouco de perseverança. Indicação de trabalho sem capacidade, ou seja, muitas vezes o jovem prefere estar indo fazer um trabalho manual, braçal, sem capacidade, do que se capacitar, né? E aí, muitas vezes, nisso ele não para refletir sobre um projeto de vida, do que ele espera, né, para o mercado de trabalho daqui a 5, 10, 15 anos ou da própria vida. E muitas vezes esses cursos de capacitação, como o GEC, o SENAI, o Menor Aprendiz, possibilitam ao jovem, né, para além da prática, do conhecimento do mercado de trabalho, esse autoconhecimento de si, que deveria ser uma responsabilidade do ensino médio, mas que, né, que não cumpre muito com essa função de orientação vocacional, de trabalho, coisa e tal. Falamos um pouco sobre o mercado de trabalho, né, quanto que o mercado de trabalho ele é competitivo, porque ele é feito para gerar economia, né, e não para formar bons trabalhadores, pessoas capacitadas para o mercado de trabalho. As diretrizes entre o real e o ideal, né, o ideal é que tivesse emprego para todo mundo, inclusive para o jovem, com e sem experiência, né, mas a realidade é bem outra, né, a gente sabe muito bem como está escasso. Essa questão do desemprego tem crescido no Brasil. O envolvimento do Estado, né, como eu disse, a questão da formação para um projeto de vida deveria ser do ensino médio, né, e o governo não dá esse sustento. Então, ele poderia muito bem buscar mecanismos como esses cursos de capacitação, que são tão importantes.
a realidade familiar, né? Muitas das vezes o jovem não busca esses lugares para poder capacitar para o mercado de trabalho, porque tem que talvez ir direto para o trabalho para ajudar a família. Isso quando não para de estudar também, para poder ter que ajudar na realidade da família, né? A falta de formação política para o conhecimento dos seus direitos, ou seja, o jovem política é algo que a população no brasileiro geralmente não gosta muito. Mas ela é importante porque é a política que ele assegura os direitos e os seus deveres, né? Então, assim, o jovem não tem uma formação mínima sobre os conhecimentos, sobre política, sobre leis, sobre regras, é um empecilho porque quando chega num ambiente de trabalho, muitas vezes o patrão acaba abusando, né, indo além daquilo que deveria exigir do jovem, e o jovem acaba sendo lesado por isso, por não conhecer. Capacitação como forma de ressignificação, né? Então, assim, esses espaços de formação são fundamentais também para o jovem encontrar sentido, né, na sua vida, e muitas vezes esse curso de capacitação que é para o trabalho, ele pode levar isso para a vida, e muitas das vezes, né, a gente refletiu sobre a questão que o ECA tem que ser respeitado, né, o mercado de trabalho não pode se sobressair sobre os direitos do jovem, né. Falamos sobre a questão das burocracias, o quanto é burocrático o jovem estar no mercado de trabalho, mas é uma burocracia necessária para garantir o direito e a segurança tanto do jovem quanto da própria empresa, né? Falamos sobre esses centros de capacitação, né? O quanto que eles devem ser claros com a família, né? A gente falar que ó, a gente vai dar esse período aqui de formação para o seu filho, mas não assegura que ele vai ser empregado, mas que ele vai ser muito mais capaz para estar no mercado. A importância das parcerias e projetos, ou seja, é importante, é fundamental e é significativo, tanto para as empresas quanto para essas ONGs, para esses projetos de capacitação, essas parcerias, né? Então, assim, é importante para a sociedade crescer como um todo, né? A não representação dos jovens no mercado de trabalho. Assim, é uma questão curiosa, que tem uma história bastante bacana, que alguém contou na roda, que uma jovem, né, com seu perfil jovem, né, pince, cabelo, sim, todo assim, no perfil jovem, né, bem assim, à vontade, com seu corpo, com seus ideais, e a loja não emprega, né, por achar que ela não tem capacidade, porque ainda tem aquela arraigada que tem que ter uma padronização, né, em vez de ter uma flexibilização, você tem que saber lidar ali o espaço do seu trabalho com o seu empregador, inclusive para agregar novos clientes, novos fornecedores, novas pessoas para a própria empresa crescer. E a juventude é essencial, porque ela está no momento da vida que criar, inovar, faz parte dela nesse momento da vida. O trabalho que possibilita o desenvolvimento de significados, ou seja, muitas vezes, quando o jovem vai direto para o trabalho sem uma capacitação, ele acha que o trabalho só serve para ganhar dinheiro. E, na verdade, não. O trabalho tem que ser um espaço de ressignificação de vida mesmo, né? Porque senão você vai viver a vida inteira para trabalhar e o resto da vida. A vida vai ser só isso, trabalho. Então, é fundamental reconhecer o trabalho como um significado da vida, né? Já dizia Freud, né? Viver bem é saber amar e trabalhar. O ensino técnico como divisor de espaço. Aí é até interessante que a gente discute muito que os cursos técnicos eles são importantes para colocar o jovem no mercado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, os cursos técnicos meio que mecanizam o jovem, né, para trabalhar só com aquilo ali que o curso técnico possibilita. E assim um jovem não vai sonhar em ter uma carreira, ter um curso superior, em se capacitar para além. Então, esses incentivos do curso técnico têm que ser visto assim com uma certa crítica. Ele é importante, ele é necessário, mas ele tem que ir para além, né? Porque senão as pessoas com condições financeiras vão fazer uma faculdade, vão se capacitar e o jovem da periferia, de baixa renda, vai estar sempre à mercê de um espaço que ele vai ser ali alienado a estar o tempo todo e não vai lhe dar a possibilidade de ir além.
moratória social como crescimento, né, que é tão fundamental, quando um jovem que está aí na faculdade, fazendo estágio, ou um determinado espaço que ele vai fazer um intercâmbio em outro país, ou seja, essa moratória social que permite o crescimento do jovem. Então, aí que a gente fala que o curso técnico ele é um divisor, porque essa moratória social, que muitas vezes um curso superior possibilita para o jovem de condições financeiras, o jovem com menor condição não vai ter. E o quanto que essa moratória social ela é significativa para o crescimento, né? Que é a questão que a gente fala dos intercâmbios, né? Que é tão fundamental assim, para o crescimento mesmo, amadurecimento do ser humano como um todo. A necessidade de trabalho para o jovem periférico, né? Então, o jovem periférico ele tem que trabalhar, né? Porque a realidade familiar é imposta para ele, que ele precisa ajudar nas contas de casa e coisa e tal. Então, a realidade brasileira né, que precisa ser trabalhada. Precarização do trabalho, né? Até hoje, por mais que a gente não veja, não se noticie, o trabalho escravo existe no Brasil, né? Vira e mexe, ultimamente tem visto uma notícia ou outra de pessoas que estão em situações análogas à escravidão em parte do país, então a gente precisa repensar, e até quando não é análogo à escravidão, a gente vive com algumas questões que parecem desconhecidas, né? Que é o excesso de trabalho em muitos lugares, achando que o ser humano tem que exercer aquilo ali sem preocupar na saúde e bem-estar, né, da pessoa. Para as quais juventudes estamos discutindo, né? Foi uma reflexão bastante bacana que foi traga na roda, que é nesse sentido. A gente fala de juventude, mas que juventude é essa, né? Porque muitas vezes quando se discute essa questão do mercado de trabalho, ela sempre está inserida, essas discussões sempre estão inseridas pessoas que já têm uma capacidade para estar no mercado de trabalho. Mas muitas vezes aquele jovem de 15, 16 anos que mora na periferia ou mora assim à margem da sociedade não se discute. E a gente precisa discutir trabalhos para essas pessoas também e uma capacitação para essas pessoas também. Escola versus renda, né? Que é aquela questão de muitas vezes o jovem parar de estudar porque tem que ajudar a família, né, nas questões familiares. Então, assim, a gente precisa discutir o papel no Estado na formação da educação e na capacidade de lidar com a questão social, né, do Brasil. Para além disso, né, se está curtindo, se está gostando aqui do nosso canal, curta, comente, compartilhe, né, esteja aqui com a gente, né, incentivando, indicando temas ali nos comentários, né, fique com a gente aí, para além de simplesmente me ouvir falar aqui, porque eu falo muito, gosto muito de falar, de compartilhar conhecimentos. Dando continuidade aqui aos tópicos, né, gerar condições de trabalho digno, né, que aí tem um pouco a ver com a precarização do trabalho. A gente precisa discutir que precisa ter trabalho, mas não pode ser qualquer trabalho, né, que é quando a gente fala da questão do trabalho por aplicativos, né, que é o trabalho de entrega, do iFood, coisa e tal, que até um tempo atrás houve greve desses profissionais, porque, assim, são trabalhos que não garantem uma segurança, né? Então, assim, tem grande trabalho digno. A falta de conhecimento da realidade brasileira, né? Boa parte da população brasileira, inclusive como um todo, sejam empregados, sejam trabalhadores, sejam jovens, idosos, as pessoas não conhecem a realidade brasileira. A gente precisa falar dessa realidade, né? Que ela é desigual. E a gente precisa trabalhar essa desigualdade para a gente ter uma sociedade justa, igualitária e fraterna. Né? Refletimos um pouco sobre os pseudodemocráticos, né? Que muitas vezes as pessoas que são políticos que vêm com um discurso assim: mas o jovem tem que trabalhar, é muito mais importante para ele ter uma renda para a família dele do que eles ter uma capacitação, coisa e tal. Enquanto, na verdade, as duas coisas são importantes e as duas coisas têm que ser discutidas. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses discursos de que, quem quer, consegue. Né? Que a gente reflete um pouco sobre a meritocracia. Não existe meritocracia no Brasil. Né? O Brasil foi um país que foi escravizado por 300 anos. E quando foram abolidas a escravidão, não houve nenhum reparo social. Então, assim, parte daí, daí não, até antes mesmo da escravidão já existia essa questão de injustiça social, e a gente precisa repensar isso. E usar discursos pseudos democráticos não vai ajudar em nada.
a educação não é cara, cara é ignorância, já dizia Brizola, né? Porque, assim, a gente vê o retrato disso hoje, né? A população não... Existe uma parte da população que acha que está no direito de criticar quem não trabalha, mas não conhece essa realidade que não existe condição de trabalho para boa parte da população brasileira, né? A não ser a se submeter a situações degradantes. Então, a gente tem que repensar um pouquinho sobre isso aí. E, assim, a educação como formação do sujeito. A gente precisa educar o jovem para a vida, para, inclusive, ter a ousadia de encarar quando as injustiças são feitas com ele. Mas, assim, vamos lá. A rotina exaustiva em determinadas realidades de trabalho, né? Como eu disse, né, a meritocracia, que não existe. Ah, só quem quer corre atrás. Não é assim que a coisa funciona. Tem gente que corre, e corre muito, mas ainda assim não consegue. E aonde que está a falha? Né, do nosso sistema. A gente tem que refletir o sistema como um todo. Né? Sentido da escola para o jovem trabalhador. Né? O jovem não vê sentido na escola. E eu até compreendo um pouco, né? Porque assim, a escola ela é arcaica. A gente tem que repensar a estrutura de escola também. Porque como é que a escola vai ver, como é que o jovem vai ver a escola como um lugar de significado, de crescimento, de amadurecimento, sendo que ela segue ideias ainda do Fordismo, né? Que é te engessar numa ideia onde sua criatividade não é levada em consideração, e o que você tem que fazer é memorizar e responder. E é isso que o mercado quer, que o jovem memorize a sua função e que ele execute. E não é bem por aí, né? A escola tem que ir para além disso, né? Sociedade imediativa, né? Então a gente tem que repensar também nessa estrutura de sociedade, onde as redes sociais, as televisões, tudo nos apresenta que as coisas são para ontem. Não existe um planejamento, não existe um projeto, as coisas têm que ser para agora. E a gente tem que ensinar o jovem a respirar, a dar um tempo, a saber lidar com o seu tempo. As necessidades de subsistência, né? Então, isso é a questão, tem uma questão da precarização, da necessidade do jovem periférico ter que ir para o trabalho, né? Então, assim, primeiro você tem que se alimentar, você tem que comer, você tem que ter o básico. Então, como é que o jovem vai pensar numa capacitação se nem o básico lhe é permitido? Então, a gente tem que repensar um pouco dessa questão. Então, tem que haver uma estrutura social, a família tem que dar condição para o jovem se capacitar também, né? Então, a gente tem que pensar na sociedade como um todo para lidar com essa questão do mercado de trabalho. Mas não esquecendo do Estado, que é fundamental para que haja um trabalho digno para os pais, para que ele possa manter a capacidade, o espaço, o tempo para o filho se capacitar, para o jovem se capacitar, né? Empreendedorismo e sua glamorização, né? Tudo é empreendedorismo, você tem capacidade, você vai além, mas só quem emprega, quem está naquela realidade, ele pode dizer se realmente aquilo é digno, né? Então, quando você pede para um jovem que ele pode pegar uma bicicleta, uma moto, ou fazer entregas e que isso é empreendedorismo, sem nenhum direito, sem nenhuma segurança que amanhã ele vai ter aquele trabalho, que se amanhã chover o negócio, isso não é empreendedorismo. A gente tem que repensar esses conceitos. Empreendedorismo é algo muito bacana, é algo muito positivo, mas ele tem que ser levado com uma capacitação. Falar que você pode sair do nada e conseguir receber um salário gigantesco assim do nada, não existe. Tudo existe planejamento e esforço. Isso tem que ser bem trabalhado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa glamorização do empreendedorismo. O melhor projeto é a geração de emprego. Então é mais uma fala de pseudo-democrático, né, do neoliberalismo, que é a ideia de colocar o jovem periférico como um instrumento da máquina estatal, que ele tem que trabalhar, mas a pessoa que tem uma condição financeira, ele pode sonhar, ele pode idealizar, ele pode fazer a faculdade, ele pode viajar, mas o jovem periférico, em situação precária, né, que tem que ajudar a família, ele não tem, ele não pode, né? Então tem que tomar cuidado com essas falácias. Ainda mais que o Brasil é um país extremamente desigual. A gente tem que falar sobre isso. Que a única forma de tornar a sociedade capaz de se desenvolver é a partir do momento que a gente equilibra essas diferenças sociais. E, por fim, a grande parte do jovem periférico tem que trabalhar de todo jeito. A gente tem que buscar, na periferia, capacitar esse jovem para o mercado de trabalho, para ele ir além do mercado de trabalho.
porque senão, se ele não parar para ter uma mentalidade crítica, ele vai se sujeitar a qualquer coisa, né? Inclusive ao crime. Então a gente tem que chegar nesse jovem da periferia, com ajuda com ou sem a ajuda do Estado, mas a gente tem que chegar. O que? O jovem tem que trabalhar para ajudar a família? Tem. Mas só que se ele tiver que viver a vida inteira em torno disso, qual a qualidade de vida desse jovem daqui a 10, 20, 30 anos? A gente tem que parar para pensar nisso também. Então é isso. Esses foram os principais, esses foram os tópicos, né? Pelo menos que eu consegui estar anotando e lembrando que sobre a última roda, né? Como eu disse no início, em breve eu farei um vídeo aqui falando sobre ideias que eu tive, né, para o canal, né? Então, assim, eu vou fazer um vídeo próprio para isso, tá? Então, se você gostou, né, desse vídeo, curta, comente, compartilhe, repasse um pouco para os jovens que estão nesse mercado de trabalho, para refletir um pouquinho também sobre um amigo que está lá no ensino médio, já pensando em faculdade, essas coisas, para refletir um pouquinho, né, e pensar um pouquinho sobre essa complexibilidade que é o mercado de trabalho. Então é isso, né, muito obrigado e seguimos, né, nos vemos no próximo vídeo. No demais, namastê e Ubuntu.